Oi, hoje é resenha do conto, ou quase conto, O Eremita da Serra Negra, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Li há pouco, numa revista literária, um artigo de um poeta e prosador muito conhecido e que foi meu amigo, uma referência entristecida à minha extinta personalidade literária e filosófica. Dizia ele, referindo-se aos homens da presente geração e aos da anterior, que alguns haviam abandonado por tédio ou falta de tempo carreiras literárias que se haviam apresentado prometedoras. A minha era, segundo ele, uma dessas. E o que é feito? Perguntava de Carlos de Araújo, cuja promessa filosófica era tanta. Certo dia queimou, com pasmo e horror dos amigos, que não a puderam salvar, toda a obra filosófica ainda incompleta e retirou-se definitivamente para sua aldeia natal. Nunca mais nos falou de si, dedicou-se de toda a alma a fazer-nos esquecer, e isto sem motivo aparente, sem outra razão que um tédio horroroso e profundo. Que desgraçada geração a nossa, que geração de falhados e perdidos. Assim começa O Eremita da Serra Negra, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história aqui deste então filósofo Carlos de Araújo, que realmente se retirou ali da vida acadêmica, queimou tudo, mas fazer o que, Foi por vontade dele, E sim, esse tal amigo, a gente não fica sabendo o nome do outro amigo, Temos essa questão então aqui colocada e é só isso que a gente tem aqui nesse conto do Fernando Pessoa e que por isso a gente precisa se perguntar se realmente é um conto. Sim, a estrutura inicial dele se parece com um conto, Parece que ele vai começar a contar pra gente uma história talvez interessante. Só que depois, quando a gente passa por um certo novo capítulo, a gente percebe que na verdade começam as divagações filosóficas a respeito justamente desse Carlos de Araújo. E sim, é isso que todo o texto seguinte faz, sem mudar. Quer dizer, muda um pouquinho, porque depois de um certo momento a gente percebe que os parágrafos são colocados entre aspas, como se fossem falas. Vocês sabem, Aqui no Brasil a gente começa a colocar um novo parágrafo que contém uma fala com um travessão e depois vem a fala do personagem. Em outros países é mais costume colocar tudo entre aspas em vez do travessão. Então, num certo momento aqui do texto, realmente esse narrador que é o Carlos de Araújo, ele começa a ser substituído por umas outras filosofias, para ser mais exato, também por aquelas questões colocadas em parênteses. Ou seja, a gente pode pensar que na verdade talvez no começo a gente tenha o pensamento do próprio Carlos de Araújo e depois a gente tem o que está escrito lá nos seus livros. Ou então pode ser também que aquilo, entre parênteses, seja o tal amigo que ficou reclamando que o outro abandonou a carreira acadêmica. Ou seja, uma espécie de salada que temos aqui nesse texto, não fica lá muito bem definido e na verdade não importa, porque basicamente a opinião filosófica que estava no começo é praticamente a mesma que está na segunda parte. Ou seja, quase a mesma coisa. Bom, se você for, claro, mais atentado a esse tipo de textos filosóficos, pode ser que você se aprofunde mais no que está tudo escrito aqui, através, claro, do Fernando Pessoa, e você vai perceber alguma diferença, ter qualidades diferenciadas e muitas outras coisas que você possa realmente dizer que uma coisa não é igual à outra. Mas se você é como eu, um leitor que está apenas querendo um pouquinho de, talvez, diversão sem muita reflexão, você vai considerar que tudo aqui é igual, não tem nada de diferente. E pior ainda, tudo muito fragmentado. E vale lembrar o texto que a gente viu lá na semana passada, que foi, acabei esquecendo agora o título, deixa eu dar uma olhada aqui para falar certo, não chutar, Foi Uma Tarde Clerical, que também possuía muitas questões filosóficas ali no corpo do texto. Só que foi um conto, e eu achei mais interessante, uma estrutura mais de conto, embora ele tivesse três momentos bem diferenciados. Aliás, eu deixo a dica para vocês aqui, o link para vocês conferirem o que eu falei a respeito exatamente do conto da semana passada. Sim, o miolo dele é totalmente filosófico, mas ali uma certa passagem que também era muito fragmentada, eu achei questões interessantes, até apontei lá na minha resenha.
Mas no caso do conto aqui de hoje, que na verdade a gente não pode considerar como um conto, mas um ensaio filosófico, aqui não, realmente eu não consegui destacar nada, mesmo porque eu não consegui me interessar por esse texto, que estava sempre umas coisinhas meio banais, como por exemplo essa aqui, que eu vou dizer para vocês. Eu acho que sempre quando isso aparece em textos que se pretende filosóficos, eu acho que na verdade estão mais enrolando a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Afirmar é afirmar que sim. Negar é afirmar que não. E entre o afirmar e o negar, que o mal tem o seu lugar de bom e o seu negro termo. Ou seja, aquelas frases, né, que meio que ficam se enroscando no próprio rabo, né, mordendo o rabo, né, aquela coisa da cobra que morde o próprio rabo. Na verdade parece que não quer dizer nada, né? Para quem não manja de filosofia, tipo eu, né, realmente tem essas frases como pura de uma enrolação. Eu não gosto então quando textos que se pretendem filosóficos meio que caem nessa de ficar afirmando uma coisa e depois nega ela própria ou então fala o óbvio, né? Pra que isso? Na verdade eu acho que é uma grande perda de tempo. Ou seja, esse conto aqui, que a gente nem pode chamar de conto, muito menos também de não conto, né? Como a gente costuma encontrar alguns textos aqui durante o projeto Contos do Meio-Dia, né? Mas aí realmente a proposta do autor é fazer uma coisa que você não consegue dizer exatamente o que é. No caso aqui desse texto, a gente sim claramente afirma que é um texto ou um ensaio filosófico, não há como dizer que não. Mesmo que tenha no comecinho uma proposta que parece que vai se iniciar uma história tradicional com começo, meio e fim, mas depois tudo muda, né? Assim como foi, como eu disse, o da semana passada, que foi a mesmíssima coisa. Também a gente tinha um princípio de história, depois passava por um momento super filosófico durante muitas e muitas páginas, e então lá no finalzinho aparecia uma terceira coisa que até fazia um fecho com as duas partes anteriores. No fundo, aquele texto que também parecia maçante, eu acabei gostando muito, mas o dessa semana aqui não tem perdão. Na verdade, eu considero como o pior, por enquanto, entre todos os textos que eu já vi aqui dessa coletânea do Fernando Pessoa. Nós estamos no 7º conto, se eu não me engano. Se bem que a maioria a gente não pode nem chamar de conto como este daqui, mas com certeza esse é o texto mais fraco, justamente porque ele se perde em querer dizer alguma coisa. Claro, a gente ainda pode considerar que esse aqui é mais um dos textos dentro desse livro que está completamente incompleto. E sim, está faltando alguma coisa. Mas eu acredito que não. Na verdade, era essa mesma proposta do autor. Ele queria fazer uma bela de uma explanação filosófica a respeito de muitas coisas. Principalmente, né, não há um tema mais definido por aqui. Quer dizer, outro conto também não havia. Ele só quer realmente jogar um pouquinho de conversa fora. Que na verdade cansa bastante. Claro, tem muitos leitores que podem gostar bastante disso aqui, principalmente por quem gosta de filosofia. Mas eu acredito que o leitor comum, podemos dizer assim, né, que não tem grandes questões de ter um texto muito maçante, realmente vai achar isso aqui completamente chato e desnecessário. Vai esquecer rápido, como eu já esqueci tudo que eu li logo depois de 2 segundos. Nenhum parágrafo me marcou. Como eu disse no texto da semana passada, quando eu bati o olhar uma frase lá interessante, aquilo me chamou atenção. Estava valendo então. Nesse daqui, passei por vários e vários parágrafos e nada me chamou atenção, nada me marcou ao final da leitura. E literalmente, eu não lembro de nada do que eu li. Acabei de ler antes de ligar a câmera para gravar o vídeo. Ou seja, esse texto aqui de Fernando Pessoa realmente é mais fraco. E portanto, para o Eremita da Serra Negra, aliás, nem esse título não ajuda muito, né? Sim, no caso, realmente ele virou um eremita, né? Quis se distanciar, o amigo reclamou, pá, mas, de qualquer forma, bom, enfim, não importa. Para o Eremita da Serra Negra, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas um asterisco. Não é que é um texto mal escrito, é um texto que não se conecta com muitos leitores, no meu caso não se conectou mesmo. Portanto, é desses textos que realmente eu recomendo, não leiam, porque você vai perder tempo. Realmente é algo muito chato. Nem o comecinho da coisa, que parecia ser o começo, o princípio de uma história, também não vale a pena, não tem nada demais. Então, isso. Mais um texto aqui desperdiçado. Por enquanto, esta coletânea do Fernando Pessoa só está me decepcionando. Realmente não estou achando nada de interessante aqui. Se bem, semana passada, como eu disse, eu acabei gostando. Um outro lá, um pouco mais para o começo do livro, também estava ok. Mas está começando a piorar com certeza. Enfim, amanhã a gente continua com algo melhor com Jhumpa Lahiri
com o seu intérprete de Males, que aliás eu tô devendo, né? Semana passada eu não fiz a resenha, eu vou fazer amanhã, sexta-feira, não, hoje é sexta-feira, né? Vou fazer sábado e depois domingo, 2 em seguida, para semana que vem tudo voltar ao normal, no ritmo certo de fazer as resenhas das 5 coletâneas que estão agora no projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. Então, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E tchau!